O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Depois que Jesus saciara 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e o que o Filho do Homem vos dará, pois este é que o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Podemos assentar um minutinho, amados irmãos e irmãs, nessa terceira semana da Páscoa. A liturgia, nesse tempo posterior à Páscoa, ela é interessante demais para nós, porque depois daquela dúvida da ressurreição de Jesus, e depois daquela certeza de que ele está vivo, agora Jesus começa a manifestar no meio dos apóstolos, Então toda a leitura desse tempo litúrgico agora dos Atos dos Apóstolos é basicamente o que contém o teor dessas passagens, é o Evangelho, a aparição de Jesus, mostrando para eles, e Jesus vários momentos se encontra com eles, os fortalecendo, os ratificando, no caminhada de fé, os confirmando na caminhada de fé, comprovando a sua ressurreição, e também o Evangelho que começa a crescer, que começa a ir adiante, e começa a incomodar todas aquelas pessoas que se incomodaram com Jesus. Por isso a primeira leitura de hoje mostra essa experiência, de Estevão, que não teve medo em momento nenhum e nem receio de anunciar a palavra de Deus, de continuar levando a palavra do Senhor. E esse testemunho pessoal deles, da ressurreição de Cristo. E era proibido dizer que Jesus estava ressuscitado. E é interessante que as mesmas táticas que eles usaram com Jesus, agora estão usando com os apóstolos. Qual a tática? A mentira, a enganação, a falsidade. Eles começam a dizer que eles falam coisas que eles não falam. E é engraçado que a tática de Satanás nunca é diferente. A gente cai porque a gente é tolo mesmo. Ou porque a gente tem uma tendência ao pecado mesmo, Mas ele não tem criatividade. E aí a gente vai recordar a palavra de Deus quando Jesus diz assim, que o servo não é maior do que o seu Senhor, Aquilo que o Cristo passou, agora os apóstolos também vão passar. E eles estão experimentando na vida deles essa perseguição. E aqui é interessante nós olharmos para essa palavra num sentido muito interessante para nós. Nós muitas vezes buscamos a seguir o Senhor, fazer a vontade de Deus, porque nós queremos fugir das dificuldades. Invariavelmente nós não estamos buscando a Deus por amor, muitas vezes. Nós não estamos buscando a Deus por aquilo que Ele tem para nós. O que a gente quer? Uma certeza que nós não vamos sofrer, que nós não vamos passar dificuldade. Por isso tem muitos aí que pregam um evangelho de prosperidade, Obedece a Deus, faz e tudo vai dar certo para você. E você vai estar protegido, você vai estar livre de todo mal, nada te acontecerá.
A primeira leitura de hoje mostra para nós que isso não é uma realidade daquele que segue a Deus. E que a tribulação e a provação e a perseguição, ela é natural na vida daquele que resolve fazer a vontade do Senhor. E, no entanto, não é porque isso acontece conosco que nós vamos deixar de cumprir o nosso papel e de fazer aquilo que o Senhor nos pede. Estevão não se vende, não se rende, sabendo o que espera ele. E eles tramam toda uma artimanha contra ele. E ele persevera até o fim, sabendo que o fim, e nós vamos ver mais na frente, é ele ser apedrejado por causa da palavra de Deus. O que nós muitas vezes esperamos? Que, Senhor, e isso aí muitas vezes parece até uma troca, uma barganha que nós queremos fazer com Deus. Eu te sigo, mas nada pode acontecer comigo. Eu vou fazer a tua vontade, mas eu quero estar intacto. Nada pode me acontecer. E não é uma verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho é que, se nós queremos fazer a vontade de Deus, se nós queremos ser fiel com Deus, nós precisamos aguentar, suportar, resistir tudo aquilo que vai vir à nossa vida. Talvez você vai colocar o seu emprego em risco, porque você vai ter que testemunhar o Senhor. Talvez você vai ter que colocar amizades em risco. Aí vamos colocar entre aspas, né, a palavra amizade, porque um amigo nunca pode colocar a gente em risco, né? Mas como a gente tem a mania de chamar todo mundo de amigo, né? Como a gente tem esses costumes. Mas você vai ter que optar muitas vezes, se você quer ser fiel a Deus. Você vai ter que fazer uma opção na sua vida. Se você vai estar com Deus ou se vai realizar os seus projetos pessoais. Porque essa é uma condição da vida. E porque o inimigo usa dessas coisas para nos tirar do caminho de Deus. Ele vai usar de amigos, ele vai usar de ocasiões, ele vai usar de lugares, ele vai usar de família muitas vezes, porque infelizmente nem todo mundo da nossa família segue o caminho do Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, nós precisamos compreender isso. Essa tribulação e essa luta faz parte do nosso enredo. E nós precisamos resistir, ainda que custe a nossa vida aqui nessa terra. Porque não adianta nós resistirmos só até a primeira página, da segunda em diante a gente não querer resistir. Não adianta a gente dizer para Deus depois, eu só errei no finalzinho. Não podemos. É resistir até o fim, custe o que custar. Porque nós precisamos, mesmo na provação, mesmo na dificuldade, resplandecer o rosto de Cristo aonde quer que a gente esteja. E dar testemunho de perseverança. O que o Evangelho de hoje fala? Eles armaram a primeira leitura. Eles armaram todo um sistema para poder acusar Estevão. E ele não reclama. Ele não recua. Mas a palavra fala que o rosto dele, todos tinham os olhos fixos nele, e que o rosto dele era como se fosse de um anjo. O que esse rosto de um anjo simboliza? Simboliza que Estevão tinha algo muito maior para ele se apegar do que essas coisas da terra, ou até da própria reputação dele. Você acha que ele estava preocupado com o que as pessoas falavam dele? Ele mentiu, ele acusou Moisés, ele acusou não sei quem, ele falou mal do templo. Você viu eles falando? Eles falam tudo isso deles. Você acha que ele está preocupado com o que as pessoas falam dele? Ele está preocupado com a primeira estrofe do Salmo, que diz assim: o que me importa é o vosso julgamento, Senhor. O que me importa, minha alegria é a vossa aliança, Senhor. Ele não está preocupado com a reputação dele, não. E ele também não está preocupado em dizer assim, não, gente, eu não estou falando mal, não. Eu não falei de Moisés, não. Eu não falei disso, não. Eu não amaldiçoei o lugar sagrado, não. Ele não está preocupado com isso, não. Ele está preocupado em saber o que Deus quer dele. Ele está preocupado em pôr em prática que as coisas de Deus é que verdadeiramente alegra ele. Ele fala assim, meus conselheiros são os vossos mandamentos, Senhor. Ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. E talvez o que falta para você e o que falta para mim, o que falta para todos nós é isso. É nos preocupar pura e exclusivamente com a vontade de Deus, custe o que custar. Talvez vai custar a sua faculdade. Talvez vai custar o seu emprego, vai custar suas amizades. Talvez vai custar o seu dinheiro. Mas qual que é a sua... no que você coloca a sua esperança? Qual que é a sua prioridade? Essas coisas deste mundo? Elas vão ficar aqui.
Nada disso a gente vai levar. Nada disso a gente vai levar conosco. Mas nós vamos levar, sim, aquilo que Deus tem para nós, que está no céu. Por isso, na estrofe 3 desse salmo, ele diz assim: afastai-me do caminho da mentira. Nós precisamos viver a verdade do Evangelho. A gente partilhou na última segunda-feira, né, quando o Papa disse: não estou preocupado que as pessoas digam que a igreja precisa estar envolvida com política, com isso, aquilo outro. Eu estou preocupado com a verdade do Evangelho. Nós não temos que estar preocupados com as coisas desse mundo. Nós precisamos estar preocupados com a verdade do Evangelho, porque o seu julgamento e o meu julgamento é pelas verdades do Evangelho e não pelas propostas do mundo. Aliás, se a gente ceder às propostas do mundo, isso vai ser um ponto negativo no dia do teu julgamento, no dia do meu julgamento. Vai ajudar a nos condenar e não nos salvar. Mas as verdades do Evangelho vai nos salvar. Então, afastai-me do caminho da mentira. Dai-me a vossa lei como um presente. O que a gente põe muitas vezes no nosso coração e na nossa mente? Que as leis de Deus é um fardo. Difícil demais de cumprir. É pesado demais. É pesado para quem é fraco. É pesado para quem está querendo viver as coisas do mundo e as coisas de Deus. Mas se nós estivermos inspirados pela graça de Deus e pela força do Espírito Santo, não é pesado não, é prazeroso cumprir a vontade de Deus. Com uma pitadinha de perseguição ainda, com uma pitadinha de prejuízo nesse mundo, é prazeroso ao quadrado. Porque nós vamos nos sentir alegres por sofrer pela palavra de Deus. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei os vossos preceitos. O que diz o salmista? O que falta para você, muitas vezes, o que falta para mim, é escolher o caminho da verdade, a trilha da verdade. E aí, irmãos e irmãs, fique sabendo que escolhendo o caminho da verdade, há um preço a se pagar para esse mundo aqui. Porque ele vai nos cobrar, ele vai nos pressionar. E aí, fica a cargo da sua atitude, da minha atitude, perseverar ou não. Mas sabendo que Deus vai nos auxiliar, ele vai estar conosco. Ele não vai nos abandonar. Não tem nada nesse mundo que pague aquilo que Deus tem para nós no céu. Então você faz a sua escolha e eu faço a minha escolha. Por isso no Evangelho de hoje, Jesus vai dizer para eles, por que eles seguiam Jesus? Porque eles estavam de barriguinha cheia. Nem vendo aqueles grandes prodígios. Olha o que a palavra fala. Eles viram Jesus alimentar 5.000 pessoas com 3 pãezinhos. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Então eles viram grandes milagres, mas às vezes assim, continuavam com o coração endurecido. Mas seguiam Jesus por quê? Eles estavam satisfeitos porque acabaram de comer pão. Olha o que Jesus fala para eles. Esforçar-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. O que o Filho do Homem vos dará. Nós não temos que ficar lutando por essas coisas deste mundo não, gente. Gastando energia, gastando o intelecto, gastando a nossa paciência, o nosso tempo por coisas que passam. Você tem que gastar a sua energia para conquistar o céu. Nós temos que gastar nossas forças para agradar a Deus e não o mundo. Nós temos que ter resistência e firmeza. Não é para trabalhar até se matar e adquirir coisas, mas é para resistir o pecado e ganhar o céu. É porque é a única coisa que não vai se perder. Porque o resto, tudo vai se perder. Então eles perguntaram a Jesus, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Irmãos, nós precisamos colocar nossa fé em prática, ser firme no Senhor, ainda que pareça que nós estamos sendo derrotados, nós estamos sendo mutilados, nós estamos sendo triturados pelo sistema, e nós não vamos vender não. A sua alma não pode estar à venda. O seu pedacinho no reino dos céus não pode estar à venda por essas coisas desse mundo, porque você quer agradar pessoas, sistema, o mundo. Nós não podemos nos render, mas resistir, ainda que haja derramamento de sangue. Porque só falta isso para acontecer. Porque a pressão está de todo lado para que nós deixamos o caminho de Deus e seguimos o caminho do mundo. A pressão está na nossa família, a pressão está na escola, a pressão está no meio de trabalho, a pressão está nos meios de comunicações, a pressão está nas redes sociais para que você ceda.
Agora, nós precisamos, assim como Estevão e essas pessoas que estavam com Jesus aqui, definir de uma vez por todas qual é a sua prioridade, qual a minha prioridade. Se é o céu, te prepara. Porque a palavra fala, né? Se entrares para o caminho do Senhor, prepara a tua alma para a provação. Saiba que é difícil, mas resistir pelo amor do Senhor é prazeroso e vai nos dar coisas muito maiores que o que o mundo pode oferecer. É só olhar para a cruz de Cristo. Ele não está lá mais lá, porque ele ressuscitou. Mas o exemplo de Jesus mostra para nós que não adianta caminhar 50%, não adianta resistir 60%, não adianta resistir 70%, não adianta resistir 99%. É 100% até o fim. E se nós ainda estamos experimentando provações e luta na nossa vida, é porque nós ainda não estamos prontos, ainda não chegou o fim para nós. Então a gente precisa acertar a nossa vida com o Senhor. E confiantes, acreditando naquele que Deus enviou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos resistir o pecado e permanecer firmes na fé. Ainda que percamos tudo neste mundo. Mas não podemos perder a nossa alma, não podemos perder o reino dos céus. Vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão de Nossa Senhora e de São José, que nós tenhamos essa capacidade de Estevão, de mesmo no momento de atribulação, que o nosso rosto seja como o rosto de anjos, homens e mulheres que sabem o que nos espera na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.